Nós, seres humanos, costumamos nos colocar no topo da cadeia alimentar, como o animal que está acima dos outros. Mas nem sempre isso é uma regra. Hoje, vou te mostrar os momentos ao longo da história no qual nós fomos as vítimas de animais sedentos por carne humana. Eu sou Ivan Lima e vou te mostrar agora quais foram os animais mais temidos de todos os tempos. Urso japonês. Em 1915, a pequena cidade de Sankebetsu, no Japão, viveu um verdadeiro horror. No mês de novembro, um urso de mais de 360 quilos matou um bebê e sua babá, depois de entrar em uma casa. Alguns homens se reuniram para poder caçar o urso, mas ninguém conseguiu acertar um tiro no animal. No dia seguinte, o bicho voltou à cidade e matou mais algumas pessoas. Desesperados, os moradores decidiram pedir ajuda a um homem chamado Yamamoto Reikishi. Ele era uma lenda no Japão, um caçador nato, cuja especialidade era justamente matar ursos. De início, o caçador não queria aceitar o trabalho, pois afirmou que estava aposentado. Depois de muita insistência, Yamamoto, juntamente com cerca de 60 homens, fez uma verdadeira varredura na região até encontrarem o urso e matá-lo a tiros. Tubarões de Nova Jersey. O tubarão é um dos maiores predadores dos mares. Isso ficou muito claro no ano de 1916, quando no estado de Nova Jersey, nos Estados Unidos, em apenas 2 semanas, 4 pessoas foram mortas. No dia 1º de julho, na praia de Beach Haven, Charlie Van Zandt, de 23 anos, nadava tranquilamente no mar. Ele estava de férias com sua família. No final da tarde, um tubarão atacou suas pernas. Mesmo bastante ferido, Charles conseguiu sair da água após a ajuda do salva-vidas. Só que pouco tempo depois, ele não resistiu e acabou falecendo por ter perdido muito sangue. No dia 6 de julho, apenas 5 dias depois da morte de Charles, um segundo ataque ocorreu, em Spring Lake, cerca de 72 quilômetros de Beach Haven. Charles Bruder, de 27 anos, foi atacado. Uma mulher ouviu os gritos desesperados do homem e avisou 2 salva-vidas que estavam na região. Eles entraram em um barco de resgate e conseguiram retirar o homem da água. Porém, por conta dos ferimentos, ele morreu antes mesmo de chegar à praia. Até então, esses 2 ataques estavam sendo tratados como fatos isolados. Isso até a 3ª e 4ª vítimas aparecerem. O derradeiro ataque ocorreu em Matawan Creek. No dia 12 de julho, crianças nadavam no mar, brincando alegremente. De repente, sem que elas percebessem, um grande tubarão acabou atacando o grupo e conseguiu capturar Lester Stilwell, um menino de apenas 10 anos de idade. De acordo com os seus amigos, o tubarão devorou boa parte da criança. Desesperados, eles correram para procurar ajuda. Muitas pessoas da cidade começaram a procurar pelo garoto. No início, as pessoas não acreditavam que as crianças estavam falando a verdade. Pensavam que o menino tinha se afogado. Mesmo assim, os moradores foram procurar o garoto. Foi só quando chegaram na praia e viram vestígios do ataque que todos começaram a ficar preocupados. Entre os homens que procuravam o menino estava o Watson Fisher. Em dado momento, Fisher entrou no mar seguindo algumas pistas. Porém, acabou sendo surpreendido pelo tubarão e foi atacado de forma violenta. Por conta dos ferimentos, ele também faleceu. Vale dizer que um homem denominado Thomas Cottrell havia avisado que tinha visto um grande tubarão branco nas águas próximas à cidade. Só que, infelizmente, as pessoas não acreditaram nele. E quando foram perceber que ele tinha dito a verdade, era tarde demais. Com a 4ª vítima confirmada, uma verdadeira caça a tubarões começou na costa do estado. Pescadores e pessoas que possuíam barcos começaram a se aventurar nas águas do Oceano Atlântico para matar tubarões. Não se sabe quantos animais foram mortos,
mas depois da caçada não houve mais ataques. Um tubarão branco morto tinha restos mortais de seres humanos em seu estômago, o que indicava que era um dos animais que atacaram as pessoas no mar. Esse episódio traumático inspirou o famoso filme Tubarão, do diretor Steven Spielberg. Elefante em disparada. Onde hoje é o Quênia, vivia um elefante selvagem. Na época dos eventos, começo do século XX, o Quênia era uma colônia do Reino Unido. Esse animal atacava vilas e tribos, destruindo casas e matando pessoas no processo. Não se sabe por qual motivo o elefante fazia isso, mas, curiosamente, ele nunca atacava o mesmo lugar duas vezes. O animal só parou de atacar as pessoas quando o caçador, John Alexander Hunter, se apresentou para caçá-lo. Em apenas poucos dias, o caçador conseguiu rastrear o elefante e, seguindo as pegadas deixadas, encontrou o animal se alimentando. Na hora, ele conseguiu acertar um tiro na cabeça do animal, que caiu no chão berrando. Para poupar o sofrimento e terminar o que havia feito, Hunter deu um tiro na nuca do elefante e o matou. Gustav. Apesar do nome, que pode parecer de algo inocente e inofensivo, Gustav era como se chamava um imenso crocodilo de 7,5 metros de comprimento e que pesava 900 quilos, que vivia nos rios de Burundi. Estima-se que Gustav tenha matado aproximadamente 300 pessoas ao longo de sua vida. Um documentário denominado Capturando o Rei dos Crocodilos, feito em 2004, conta um pouco mais sobre essa história aterrorizante. Apesar do nome, ninguém jamais conseguiu capturar esse monstro. Dizem os moradores das regiões onde Gustav vivia que ele era tão grande e feroz que, por vezes, se alimentava de outros crocodilos menores. Desde 2015, ninguém mais viu Gustav. Acredita-se que o crocodilo acabou morrendo por conta da idade, já que ninguém conseguiu fazer um registro que se comprovasse que ele ainda estivesse por aí. Mas até hoje, há quem diga que Gustav está vivo, apenas esperando a melhor oportunidade para fazer mais vítimas humanas. Comedores de homens de Tsavo. Em 1898, durante a construção de uma ferrovia entre o Quênia e Uganda, uma dupla de leões começou a fazer um verdadeiro estrago entre os construtores da ferrovia e os moradores da região. Entre os meses de março e dezembro, de acordo com dados dos governos da época, 135 pessoas foram mortas, sendo que 28 eram trabalhadores da construção. Por conta dessa grande quantidade de pessoas mortas, os leões ganharam o apelido de Man-Eaters of Tsavo, ou em português, os comedores de homens de Tsavo. Os trabalhadores faziam fogueiras, colocavam incensos, armadilhas e tudo mais que era possível para evitar predadores. Porém, isso não era suficiente. As mortes continuavam. A história dos leões começou a se espalhar por várias regiões e chegou até as grandes cidades como Londres e Nova York. Reportagens em jornais e várias histórias passaram a circular. Enquanto isso, os trabalhadores da ferrovia começaram a se revoltar, pedindo segurança. Muitos abandonaram a construção, enquanto outros ameaçaram fazer uma greve. As obras chegaram a ser paralisadas. Foi aí que um soldado e caçador britânico, denominado John Henry Patterson, se apresentou para poder acabar com essa verdadeira história de terror. Inicialmente, Patterson havia sido contratado para vigiar a ferrovia e evitar que ladrões se aproveitassem dos recursos disponíveis no local. Após convencer seus superiores, ele começou a ir atrás da dupla de leões. As primeiras semanas foram bem monótonas. Ele nunca estava onde os leões apareciam. Só que no dia 9 de dezembro, ele finalmente encontrou um dos dois leões.
O caçador avistou o leão e, na hora que puxou a arma, o animal tentou fugir. O tiro disparado acertou a parte de trás do mamífero. Só que, apesar disso, o leão conseguiu escapar. Mais tarde, porém, no mesmo dia, o leão voltou na tentativa de matar Patterson. Mas o caçador estava de tocaia, só esperando o bicho aparecer. Quando o leão deu as caras, Patterson deu um tiro certeiro no coração da fera, que não resistiu e morreu. Pouco tempo após matar o primeiro leão, Patterson deu de cara com a segunda fera. Quando viu o animal, acertou o primeiro tiro. Mesmo assim, o leão fugiu. 11 dias depois, ele novamente encontrou a fera e atirou mais 2 vezes. Novamente, o animal escapou. Só que no dia seguinte, mais cansado e ferido, o leão já não tinha mais tantas forças para lutar. Foi aí que mais 6 tiros foram disparados, sendo que 2 acertaram o peito e 1 a cabeça. Mesmo após a morte do segundo animal, os trabalhadores ainda temiam que pudesse haver um terceiro leão. Por mais que o chefe insistissem que tudo estava resolvido, somente após 2 meses é que as obras voltaram à normalidade e nenhum outro evento relacionado a ataques de leões foi registrado. Até hoje, a história da dupla de leões intriga pesquisadores, já que, ao contrário do normal, os animais não atacavam pelo fato dos homens estarem invadindo seu território. Os leões realmente enxergavam os humanos como presas. Atualmente, os corpos dos 2 leões se encontram empalhados no Museu de Chicago. Vou ficando por aqui. Um abraço e até mais.